Irmãos, eu quero convidar vocês, sem delongas, a abrirmos a palavra de Deus em Gênesis capítulo 16. Vamos nos colocar de pé conforme você for encontrando. Gênesis capítulo 16. Nós vamos continuar a nossa série de Gênesis. E nos posicionamos de pé para honrarmos as escrituras. Prepararam um chazinho aqui para mim, ó. Chá comigo que eu vou tomar tudo. Eu amo a Jaque. Queridos, Gênesis capítulo 16 diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possuo a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em teus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê, pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado Ber-Laroi. Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu povo. Estamos reunidos ao redor da tua palavra. Pedimos para que a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, possa fazer de nós o teu querer. Possa agir em nós, por ti, para que a nossa vida, de ti, por ti e para ti, sejam todas as coisas. E que a tua vontade sobre nós vença a nossa em mais um encontro. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Temos também o André e a Lu que estão aqui conosco. Uma alegria muito grande tê-los aqui conosco, viu, queridos? Sempre muito bom. Se quiserem ficar, tá? Bênção, tá? Tem até segunda-feira, né? Então. Amados, o tema da mensagem de hoje, eu creio que o Senhor tem algo especial para nós aqui, é a impaciência e sua consequência. Sabemos que 10 anos antes deste momento aqui, Deus já havia falado a Abrão que o tiraria da sua terra, da sua parentela, o levaria para uma terra que manaria leite e mel, e faria da sua descendência incontável, como as estrelas do céu e as areias do mar. Sabemos que neste momento aqui, já haviam 10 anos se passado, eles já haviam caminhado pelo Egito, enriquecido, voltado. Sabemos que deste momento até aqui, Ló já havia se separado de Abrão. Abrão já havia o resgatado de uma batalha.
ele voltou para as terras das quais ele havia escolhido, estar longe do seu tio. Sabemos que neste momento, talvez as coisas estavam mais tranquilas e pacíficas. E de repente uma mesmice tomou o coração de Sarai. Tomou o coração dessa mulher que tinha uma promessa, mas essa promessa estava demorando a acontecer. E nessa demora, nós ouvimos da sua própria boca algo muito curioso. O texto vai dizer para nós que ela diz lá no versículo 2: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. E ela disse ao seu marido. Quem foi que disse para essa mulher que o Senhor a havia impedido de ter filhos no tempo determinado? Entende que muitas das vezes que a nossa impaciência toma conta do nosso coração, nós começamos a acreditar em meias verdades. Nós começamos a nos vender para acreditarmos nas nossas mentiras. Quantas vezes nós já nos acostumamos com as inverdades e fazemos das inverdades verdade para o nosso próprio coração, como aquele que quer enganar a si mesmo? Sarai se posicionou justamente nesse lugar. Ela olhou para o tempo, olhou para a cronologia da sua vida, para o Cronos, viu que já estava idosa, chegou à conclusão de que o Senhor a impediu definitivamente de ter filhos e teve uma ideia. Se minha avó tivesse viva, ela diria: que ideia de jirico foi essa? Uma ideia de jirico. Dar o seu marido, a sua serva, para se deitar com ela e ter filhos em seu nome. Até porque, afinal de contas, dentro da época, do contexto cultural, social, era normal isso. Não há nada de errado na lei e na moral da época, num mundo que jaz no maligno desde a queda. Não tinha nada de errado. Interessante. Aqui já fica uma lição para nós entendermos que às vezes tem coisa que não é porque não é ilegal que a bênção de Deus está ali. Precisamos cuidar com isso. E aqui então a paciência de Sara acaba, a sua precipitação é revelada, e ela então dá essa ideia de jirico para o seu marido, que aparentemente aceita, e eles então assumem juntos essa ideia. E o texto vai dizer no versículo 4 que Abrão possuiu Agar e ela engravidou. Irmãos, precisamos também nos lembrar aqui que paciência não é sinônimo de falta de fé. Paciência é um atributo dado pelo Espírito, é um fruto do Espírito. Então, o fato de nós estarmos esperando a ação de Deus não é falta de fé. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O texto vai dizer em Hebreus capítulo 6, versículos 11 e 12 o seguinte: queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e recebam a herança prometida.
Muito pelo contrário, o texto está dizendo para nós que a fé requer paciência. Então, quando o Senhor nos dá uma direção, quando o Senhor nos dá nos dá uma revelação, quando o Senhor fala ao nosso coração, quando o Senhor traz convicção por promessas que Ele tem para as nossas vidas, nós precisamos desenvolver a paciência, para que nós não coloquemos os pés pelas mãos precipitadamente e venhamos a incorrer no erro deste casal, que também, além de acertar bastante, eles erraram bastante para nos ensinar. Sabe, é muito lindo nós olharmos para a própria criação de Deus e aprendermos com a criação de Deus, numa era em que ninguém mais gosta de ficar esperando. Não é verdade? Ninguém gosta de ficar esperando. Todo mundo quer para ontem aquilo que o coração anseia. E nós precisamos aprender a esperar. Eu plantei um pé de tangerina lá em casa faz 3 anos. Não deu nada até agora. Eu fico olhando para aquele pé está olhando para mim. Eu olho para aquele pé olha para mim, mas não acontece nada. O que eu tenho que fazer? Esperar. Eu já ouvi tantas vezes histórias de irmãos aqui que tiveram avós que plantaram pinhão para dar araucária, para que os netos pudessem derrubar a árvore e construir a sua casa. Que coisa mais linda parar para pensar, geração após geração, e se preparar ou preparar a matéria-prima para que um dia, se Deus quiser, não é verdade? As pessoas mais velhas têm muito mais facilidade em dizer se Deus quiser do que os mais novos. Né? Um dia, se Deus quiser, essa árvore vai vingar. E pode ser que o meu neto, quando assumir essas terras, ele vai derrubar essa árvore e construir a casa dele. Olha que coisa maravilhosa. É uma pena que hoje a legislação não deixa mais, né? Mas era uma prática muito linda de pensar na posteridade, de ter paciência, desenvolver a paciência, saber que aquilo que está ao seu redor não é somente para o usufruto imediato, mas é para a espera, para o aguardo do momento oportuno. O Senhor, nós sabemos e conhecemos a história de trás para frente, o Senhor dá o filho da promessa para Abraão e Sara, não é verdade? Mas esse aqui não era o da promessa. Esse aqui foi uma tentativa de resolver um problema, como que se Deus estivesse falhando naquilo que Ele havia prometido. Eu quero te lembrar nessa manhã também que Deus não falha. Ele não falha. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, diz a palavra. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Temos que só cuidar com aquilo que a gente diz que é promessa dEle para a nossa vida. Às vezes a gente acha que é, mas não é. Então, eu quero te exercitar a ler a palavra de Deus, para que na palavra de Deus você encontre as promessas de Deus para a sua vida. Então precisamos crer e exercitar, buscar a nossa paciência, porque, meus irmãos, muitas das vezes colocamos os pés pelas mãos. Às vezes nós encontramos mulheres com uma idade mais avançada, com medo de ficarem sozinhas, e aí encontram um enrosco no meio do caminho e diz, eu vou ficar com esse mesmo, porque vai que eu não encontro mais ninguém. É colocar os pés pelas mãos. Às vezes nós encontramos pessoas que estão se comprometendo com coisas antecipadamente, buscando uma recompensa de um trabalho na hora errada, se endividando, comprando coisas que não poderiam pagar. Comprando um carro bom antes da casa própria, fazendo uma viagem cara antes de ter um pé de meia. Por causa do imediatismo, por causa da impaciência de saber contar os seus dias e aguardar o momento certo da vida.
Quantas vezes o Senhor nos recobra o juízo nessa palavra hoje aqui, para que não venhamos a cair no mesmo buraco que este casal caiu na sua jornada de vida. Eles estavam aguardando as bênçãos de Deus, mas a sua impaciência os tomou de tal maneira que eles foram dar um jeito, porque eles queriam mais rápido, eles estavam incrédulos daquilo que Deus poderia fazer. E deixa eu te dizer uma coisa, se o Senhor nos convoca para uma vida de fé, nós não podemos, no meio do caminho, perdermos a fé. No meio do caminho, desacreditarmos de que Deus cumprirá, de que Deus abençoará, de que Deus cuidará, de que Deus se manifestará. E o Senhor nos chama nessa manhã para nos lembrarmos disso. Sabe? Porque enquanto eu ficar dando um jeito na minha impaciência, eu não vou ver a ação de Deus. Enquanto eu ficar resolvendo as coisas do meu jeito, na minha velocidade, no meu tempo, é como aquela pessoa que come a semente ao invés de plantar. Era para plantar, não era para comer. Era para plantar, fazer um buraco, deixar, fechar, fingir que esqueceu. E um dia, quando brotar, olhar de novo e dizer, olha, vingou. E depois que vingar, esperar mais muitas estações para que aquilo que vingou cresça, cresça, cresça. Primavera, verão, outono, inverno. Primavera, verão, outono, inverno. Primavera, verão, outono, inverno. Primavera, verão, outono, inverno. Para que no tempo próprio dê o seu fruto. Tiago 5, 7 a 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Sejam como o agricultor que aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Não diga, eu vou me casar com esse aqui mesmo. Não diga, eu vou comprar essa casa assim mesmo. Tem uns rolos na documentação do dono antigo, mas eu vou fazer vista grossa. Não diga essas coisas. Não diga, eu vou fazer assim, burlar isso aqui e aquilo outro, porque daí eu enriqueço mais rápido. Não diga essas coisas. Não diga essas coisas. Porque a gente é especialista em se auto-sabotar. A gente é especialista em se auto-sabotar. A gente dá uma voz tão grande para aquilo que está dentro da gente, que deveria se aquietar, que a gente deixa de ouvir o agora não de Deus. A gente deixa de ouvir o espera de Deus. A gente deixa de ouvir o ainda não de Deus. E aí sabe o que acontece? A gente antecipa as coisas, a gente coloca os pés pelas mãos e depois a gente passa uma vida tentando remendar aquilo que não era hora para fazer. Remendar aquilo que não era hora para fazer. Tem uma história muito interessante em 2 Samuel, capítulo 12, não precisa abrir, mas o rei Saul, recém-ungido rei Saul, estava em Gilgal, combatendo os filisteus, e num determinado momento, era para que antes da batalha, eles tinham como costume fazer holocausto ao Senhor, chamar a presença de Deus para que eles vencessem a batalha. E o profeta Samuel demora para chegar. Sabe o que Saul faz? Ele mesmo vai lá e faz o holocausto. Horas depois, a Bíblia vai dizer que assim que ele acabou de fazer o holocausto, Samuel chega. E ele diz para o rei Saul, o que é que você fez? E aí o Senhor fala através do profeta para Saul e diz assim, por causa disso,
você vai deixar de ser rei do povo hebreu. Porque ele se antecipa, ele se precipita, a sua impaciência, o seu medo de Deus não agir, o faz colocar os pés pelas mãos. E ele então perde todo o seu reinado por conta de uma antecipação. Não era a hora. Era a hora do calma, era a hora do espera, era a hora do ainda não. E o Senhor está querendo falar conosco nessa manhã a respeito disso. O que é que você tem se precipitado? O que é que você está antecipando? Quando Deus está ainda dizendo para você, espera. Quando Deus está ainda dizendo para você, calma. Quando Deus está ainda dizendo para você, ainda não. Ainda não. Não é porque nós podemos que nós devemos. Não é porque as circunstâncias são favoráveis que Deus está dizendo vai lá. Não é porque está diante de nós que nós devemos nos mover. Nós estamos, irmãos, nestes domingos, aprendendo a depender mais de Deus. Gênesis, o Senhor, por meio de Gênesis, tem nos ensinado a pararmos um pouco de ouvir a nós mesmos para buscarmos mais a ouvirmos a vontade de Deus, a voz de Deus na nossa vida. Porque Ele tem o melhor para nós. Quantos aqui creem de todo o coração que Deus tem o melhor para você? Eu creio, eu creio, eu creio. Mesmo quando às vezes eu não entendo, eu creio. Amém? Se Deus tem o melhor para nós, então que nós possamos caminhar debaixo do melhor de Deus. E caminhar debaixo do melhor de Deus é ouvir a Deus. Para que a gente não se precipite. Porque para tudo há uma ocasião certa, Eclesiastes 3:1, não é? Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E o fruto da impaciência, ele traz consequência. Veja o balaio de gato que virou a vida de Abrão, Sara e Agar. Versículo 4, metade do 4 em diante, quando diz assim: quando se viu grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Agar encheu seu coração de orgulho, né? E aí, então, Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Gente, essa fala aqui parece Gênesis 3, né? É um momento em que a mulher está botando a culpa no homem, o homem está botando a culpa na mulher, né? E a serpente está botando a culpa no bicho da maçã, né? É desse jeito que a gente faz, né? A gente sai do problema, a gente não quer assumir a nossa culpa, a gente foge da autorresponsabilidade quando a gente tomou decisões precipitadas. E aí, né, coloquei minha serva em seus braços, Abraão, quando ele diz, né, caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Sara disse a Abraão, perdão, caia sobre você a afronta que venho sofrendo, coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai, sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. E então Sarai tanto maltratou Agar, que essa também acabou fugindo. Né? Todo mundo fugindo dos seus problemas. Por quê? Porque o fruto da impaciência vai gerar fruto muito doloroso, gente. Vai gerar fruto muito doloroso. Jovens, me escutem em nome de Jesus. Sejam pacientes com as estações da vida. Aguardem o momento certo para cada coisa. Há o tempo certo para cada coisa. Há o tempo certo para vocês buscarem uma formação. Há o tempo certo para vocês estudarem, mesmo quando, né, parece que a vida está parada, né, dá aquele sentimento de vida parada, parece que eu não estou indo para lugar nenhum. Mas é hora de estudar, é hora de estudar. A hora de obedecer os pais e estar debaixo da cobertura dos pais, é hora de obedecer os pais, estar debaixo da cobertura dos pais. Né? A hora de ter uma formação, a hora de ter uma profissão, a hora de construir essas coisas para que no momento certo vocês possam escolher a pessoa certa para estar do lado, para daí se casarem, quando já tiverem um rumo, quando já souberem o que fazer da vida, quando já tiverem tudo muito definido no coração, para que não vire julgo desigual, um casamento que dê, né? Porque teve afinidade lá no começo, as ideias não estavam nem estabilizadas ainda. Há o tempo certo para todas as coisas, jovens. Que
Que o Senhor os abençoe com sabedoria. Nós temos orado por vocês, para que vocês não coloquem os pés pelas mãos, para que vocês façam as coisas num determinado momento da vida. Aprendam com quem errou. Você que errou, ensine quem ainda não errou a acertar. Que nós possamos nos entregar uns pelos outros e que possamos trilhar esse caminho da sabedoria. Olhem para tanta gente, além de mim, de cabelos brancos aqui nessa igreja. Eles podem em muito ensinar os caminhos de vocês. Peçam conselhos. Busquem as pessoas certas, para que vocês não façam por conta própria, por vontade própria. Eu já bati no peito também quando era jovem e disse, está todo mundo errado, eu estou certo. Adivinha? Me lasquei. Muita gente aqui fez isso. Muita gente que fez isso pode chegar para vocês e dizer, não faça como eu fiz. E essa é a beleza da família da fé. Aproveitem isso em nome de Jesus, tá bom? Amamos vocês, todo o nosso coração. Queremos que vocês floresçam da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. Existem consequências, né? A impaciência, ela vai gerar frutos dolorosos. A precipitação, gente, é um alívio superficial. Superficial, dá aquele alívio do momento, né? Aquele alívio, você troca o carro quando não deve, quando você faz aquela viagem, né? Uau! Aí, pum, chega, né? Tem que ficar pagando, tem que ficar se acertando, tem que devolver para o banco, tem que isso, tem que aquilo, né? Provérbios 16, 32 vai dizer, melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Tem alguém aqui para dar um amém para esse texto bíblico? Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Essa eu demorei para aprender. Tem umas coisas ainda que estão faltando para aprender nesse processo. Mas o Senhor nos convoca para esse lugar de sabedoria, para que a impaciência não nos dê as consequências que são danosas, né? Numa profissão, numa carreira, de repente tem uma iniciação sofrida, vai trabalhar num lugar terrível, ei, persevera, permanece, se o Senhor te abriu essa porta, vai até o fim, pode ser que o limão vire limonada, pode ser que o Senhor abençoe. Né? Nós estamos numa estação de tantas desistências, queridos. Falta perseverança. Falta bater o pé e dizer, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Né? Falta olhar e dizer, não, isso aqui, né, vai ser bênção. Esse leite aqui vai virar creme, eu vou sair daqui. Sei lá qual que é o paralelo que o pessoal usa para falar dessas coisas aí. Né? Mas é a persistência. A persistência. Às vezes a gente se precipita em entrar e se precipita em sair. E se precipita em entrar de novo. E se precipita em sair de novo. E a vida vira uma precipitação que não leva a lugar nenhum. As pessoas fazem isso com casamento, fazem isso com trabalho, fazem isso com vocação, fazem isso com servir à igreja, fazem isso com em casa, fazem isso com amizades, fazem isso com bens, fazem isso o tempo inteiro. E aquela impaciência, aquela precipitação, aquele comichão, está sempre com fome lá dentro. Sempre com fome lá dentro. E o Senhor hoje está querendo dar um basta nesse teu comichão. O Senhor está querendo hoje trazer luz de sabedoria ao teu coração. O Senhor está querendo hoje te dar um pause para você olhar ao redor. Sabe, na precipitação, o contentamento foge, vai embora. Não tem contentamento. Na verdade, se nasce um descontentamento com tudo e com todos. Porque nem os pensamentos ainda você conseguiu colocar em ordem, no lugar. Tem coisa, meus irmãos, a Ju me conhece, tem coisas que eu falo para ela às vezes, amor, espera, eu preciso pensar. Eu preciso pensar. Eu sou meio devagar, tem gente que é rápida, né? Tem gente que pensa, vai, 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8, pá, pum, gol. Né? Eu não.
eu paro, sento na minha cadeira, vou dormir, levanto, tomo meu café, vou pensar de novo, e vou pensar de novo. E o Senhor, Ele vai falando, o Senhor vai confirmando, as ideias vão se assentando, as coisas vão se acalmando. Ah, mas se eu não for lá, eu vou perder a oportunidade, e eu tenho que... papo de vendedor, sabe? Meu irmão, chuta que é laço. Não, eu vou noivar, porque se eu perder ela, pastor, a minha vida nunca mais vai fazer sentido. Vai vir um outro cavaleiro do cavalo branco e vai roubá-la de mim. Ah, meu irmão, chuta que é laço. Chuta que é laço. Você tem que tomar uma decisão séria na tua vida. E você está sendo empurrado para o lugar da precipitação. Foge. Tem alguém aqui? Foge. Foge. Se Abraão, se Adão tivessem parado as suas mulheres com essas ideias mirabolantes. Vou dar um ponto para os homens aqui, né? Mais ou menos, né? Eu ia falar 6-7, mas não é mais, né? 6-7, agora já é outra coisa. É aquela coisa assim, né? Que de repente é hora de pensar, sabe? Constrói essa cultura na tua casa. Seja você o marido, seja você a esposa. Quando vê que um está mais precipitado, está mais impaciente que o outro, chega assim e fala, agora é hora de pensar. Vamos dormir, amanhã a gente continua. Sabe? É importante. Se Abraão tivesse falado para Sara, Sara, agora é hora de pensar, calma. Mas a Agar estava ali, vai saber como que era a Agar. A Sara já era mais velhinha. Meus irmãos, sério, a gente brinca, mas esses impulsos são capazes de destruir a nossa vida. A gente brinca para ficar mais leve. Porque o bem da verdade é que a gente coloca os pés pelas mãos e a gente acaba com os nossos anos de vida à toa, de bobeira. Por decisões precipitadas. Decisões precipitadas. A ruptura de relacionamentos, a ruptura com instituições, a ruptura com autoridade, a ruptura com tantas coisas, a gente se precipita e a gente coloca os pés pelas mãos. Provérbios 14:29 diz assim, o homem impaciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Em outras versões, revela insensatez, diz assim, exalta a loucura. O homem precipitado, ele exalta a loucura. Num livro de sabedoria, a loucura é o inimigo. Entende? É como que estivesse dizendo, o homem precipitado dá voz ao diabo. Ele se precipita. Ele toma decisões muito rapidamente. Ele quer resolver, ele quer sanar. E agilidade não é sinônimo de precipitação. Às vezes também as pessoas se dizem muito ágeis, muito sagazes, mas elas estão sendo precipitadas. Cuidado. Cuidado para você não se vender por uma precipitação chamando de dinamismo da vida. Porque o Senhor nos pede para ponderar, para buscar conselho. A sabedoria habita entre os conselheiros, não é verdade? Então o Senhor nos convoca para esse lugar. Mas Deus continua sendo Deus, amém? Porque Ele, ainda que em meio às precipitações e à impaciência humana, Ele continua nos amando. Domingo passado, o Alex falou sobre a aliança, o compromisso, o contrato que Deus faz com Abraão. E como Deus deixa Abraão dormindo, para não acordá-lo, para que ele seja o único que passe ali, porque Deus já sabia, na sua presciência, que Abraão colocaria os pés pelas mãos. Então, para que ele não venha a se comprometer na sua incapacidade para com Deus, Deus se compromete para com Abraão. E por se comprometer com Abraão, ele inclusive vai abençoar Ismael.
Por que é que Deus abençoa Ismael? Porque ele havia feito um contrato com o pai de Ismael. E ele então abençoa Ismael, mesmo sendo a raiz do problema do Oriente Médio até hoje, 2026. Até hoje, e a promessa de Deus para Ismael se cumpre até os dias de hoje. Vamos ler. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto. Agar havia fugido, não é? E aí, ali, Cristo, né, na sua atemporalidade, esse anjo do Senhor com A maiúsculo, né? Há um consenso muito grande de que aqui é Cristo, e inclusive é a primeira vez da sua aparição no Antigo Testamento. Olha que coisa louca. A gente vai entender isso um dia, amém? Mas vamos lá. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Essas perguntas são pegadinhas de Deus, estão na Bíblia o tempo todo, né? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Olha que coisa linda, como o Senhor vai trabalhando os princípios. E aí disse mais o anjo, e aqui a promessa, por causa da promessa que Deus havia feito com Abrão: multiplicarei tanto os seus descendentes, que ninguém os poderá contar. Era para Agar essa promessa? Sim ou não? Não era. Não era para Agar. Mas pela precipitação e impaciência de Sara, ela multiplicou a promessa até para um terceiro. Olha que loucura. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. E aí o texto continua, né? E nós sabemos da problemática que isso gera, mas Deus continua na sua soberania, né? E até em momentos como esse, meus irmãos, eu lembro daquela frase de Lutero, que até o diabo é o diabo de Deus, né? Até os inimigos de Deus foram feitos e têm promessas de Deus. Porque Deus, na sua história de redenção, ele convocou um mundo, né, para agir em seu favor, para que a sua vontade fosse do começo ao fim, sem um tio e sem uma vírgula diferente daquele que era seu propósito. É por isso que quando nós lemos textos como esse e nos assombramos com as situações narradas aqui, nós podemos crer numa soberania de Deus e dizer: Deus está no controle de todas as coisas. Sabe, queridos? Até com relação ao mal, Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. E isso para nós é um alento. Pelo menos para a minha vida é um alento. Não é quando o dia não está bom, eu lembro, o Senhor está no controle. O Senhor está no controle, né? Então, nós vemos essa história toda acontecendo e Deus cuida, né? Cuida de Agar na sua aflição. O Senhor abençoa Agar, abençoa Ismael, né? Os acompanha nesse processo todo. Gênesis 21, dos versículos 8 a 13, vai dizer o seguinte, falando de Isaac, né? Começa dizendo: o menino cresceu e foi desmamado. Lá na frente, quando Sara já havia tido Isaac. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, que a egípcia dera a Abraão, estava rindo de Isaac, e disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaac. Gente, isso aqui parece novela das 8, não parece? Aquela coisa assim, aquela mulher malvada, né, que diz, e de fato aqui evidencia um coração humano egoísta, né? É o nosso coração, egoísta, né? E ela então pede para que o seu marido se livre do problema que ela mesma criou, né? Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Abraão era um homem mais gracioso do que a sua mulher. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Olha que coisa
extraordinária a soberania de Deus em todas as coisas, mesmo num momento como esse. Sabe por que isso faz bem para a gente, queridos? Porque essa precipitação, essa impaciência de Sara, ela está no nosso dia a dia. E a gente erra tanto quanto eles. Não é verdade? Meus irmãos, eu tenho uma coleção. A gente gosta de contar testemunho bom, né? Mas a gente tem uma coleção de coisas ruins que nós impacientemente, precipitadamente agimos e colhemos. E tivemos que nos responsabilizar, tivemos que agir em direção a uma finalização, a um conserto. E o Senhor, graças a Ele mesmo, Ele é gracioso, Ele é bondoso, Ele é paciente, Ele nos ama, Ele nos ensina, Ele nos dá a segunda chance, a terceira chance, Ele nos chama para perto, para derramar sobre nós de sabedoria, para que a nossa vida possa florescer. Se nós não desanimarmos, nós colheremos dos bons frutos no tempo certo. Amém? Então, essa palavra ela é para evidenciar a impaciência, mas ela é também para nos colocar no lugar certo, na presença de Deus, para que Ele continue trabalhando no nosso coração, para que Ele continue tratando o nosso coração, para que Ele continue nos ensinando a trilharmos uma vida agradável a Ele. Em nome de Jesus, Ele cuida dos seus. Ele cuidou de Agar, Ele cuidou de Ismael, lá na frente Ele cuidou de Abraão, cuidou de Sara, deu Isaque, o filho da promessa para eles. Deus cuidou dos seus, apesar deles. Deus cuida de nós, apesar de nós. Deus se importa conosco, apesar de nosco. Ele se preocupa comigo e com você. Ele derrama da sua bondade, Ele derrama da sua graça, Ele derrama das suas misericórdias. Ele diz, é verdade, meu filho, você errou até aqui, mas ei, deixa eu te mostrar um caminho sobremodo excelente, deixa eu te mostrar um caminho melhor, deixa eu te mostrar um caminho mais nobre. E o Senhor vai nos ensinando, o Senhor vai nos acompanhando, o Senhor vai derramando a sua graça sobre nós. Eu gostaria de chamar o pessoal do louvor aqui para cima já, enquanto nós vamos encerrando. Deus cuida de você. Diga assim comigo nessa manhã, diga assim, Deus cuida de mim. Glória a Deus. Meus irmãos, essa é a maior verdade. Deus cuida de você. Ele se importa com você. Ele quer te ajudar a você tomar as melhores decisões da tua vida. Ele quer te ajudar a você parar de se precipitar, a parar de usar da tua impaciência. Deus quer sanar a tua impulsividade, tua precipitação, tua paciência. Ele quer sanar a tua ansiedade. Sabe, há algo muito lindo no fruto do Espírito, onde ali há 9 gomos, não é? Do fruto. Mas dos 9, um terço deles fala contra a impaciência, que é a paz, paciência e o domínio próprio. Será que nós, nessa manhã, não podemos clamar ao Senhor por um pouco mais de paz, um pouco mais de paciência e um pouco mais de domínio próprio? Eu quero isso para a minha vida. Eu desejo isso para a tua vida, para que nós possamos colocar o nosso coração no lugar certo. E quem sabe, inclusive, Ele venha a curar até algumas ansiedades no nosso meio, porque no fruto do Espírito, a paz, a paciência e o domínio próprio estão tomando forma dentro de cada um de nós. Quem sabe, essa manhã não é uma manhã de cura para você que talvez sofra de ansiedade. Quem sabe? Quem sabe o Senhor não venha a operar de uma maneira sobrenatural aqui no nosso meio, ou, melhor ainda, já não esteja operando no nosso meio. Amém? Eu quero convidar você a curvar a sua fronte, ó, falei igual aqueles pastores antigos, né? Baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Veio natural, assim como a idade. Reflita um pouco antes de orar. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de pensar um pouco antes de colocar palavras sem sentido na minha boca. Reflita um pouco antes de orar.
Reflita um pouco na impaciência que tem dominado teu coração. Reflita um pouco nos momentos de ansiedade, de precipitação, que talvez te tomou em alguns momentos específicos na tua caminhada. Alguns que você já imediatamente se lembra e lamenta de ter agido, mas peça ao Espírito Santo também nesse momento de reflexão para que ele te revele daqueles que são presentes, que estão atualmente rondando teu coração. A precipitação que está rondando teu coração. Teu medo de ficar sozinho, o teu medo de perder a oportunidade da vida, o teu medo de deixar de usufruir de um bom negócio, o teu medo de ficar para trás. De repente o Senhor vai começar a levantar aí raízes que vêm do teu coração, de comparação, de ciúmes, de olhar até a inveja em determinados momentos. O Senhor está trazendo à memória aí algumas coisas. Aproveita essa oportunidade. Espírito Santo revela em cada coração, revela em cada mente, em cada núcleo familiar, em cada vida aqui, Senhor. Aquilo que está promovendo uma impaciência, aquilo que está promovendo a ansiedade, lugares onde a paz já foi embora, onde não há domínio próprio, onde não há mais paciência. E agora então, meus queridos, vamos orar para que Deus haja no nosso meio, que Deus haja na nossa vida nesse momento. Se você quiser se ajoelhar aí no seu assento, se você quiser continuar sentado, se você quiser ficar de pé, vamos crer que Deus está nesse lugar, porque Ele está. Vamos crer que somos habitação do Espírito Santo, porque somos. Ele quer agir, Ele quer operar, Ele quer fazer. Vamos permitir então que Ele se mova nesse lugar. Que Ele se mova nesse lugar. Pai amado, Pai querido, clamamos pela Tua intervenção em cada coração aqui. Clamamos pelo Teu agir em cada pensamento, em cada mente. Clamamos, Espírito Santo de Deus, mova-te com liberdade no nosso meio nessa manhã. Dá-nos, Senhor, de uma porção extravagante do fruto do Espírito nessa manhã. Dá-nos, Senhor, a paz que só o Senhor dá, a paz que o mundo não dá, a paz que excede o entendimento, que guarda a nossa mente e o nosso coração. Dá-nos, Senhor, dá-nos a paz que vem do céu, a paz que é composta de certeza de que em Ti somos suficientes, composta de certeza de que Tu és soberano, Tu continuas assentado em Teu alto e sublime trono, governando, reinando, com domínio da vida, da morte, do bem, do mal, da tempestade, da calmaria, dos vales, dos montes, da aridez, dos geysers, dos lugares de onde nascem água, das nascentes. Tu tens o domínio de todas as coisas, nada foge do teu controle. Como já foi dito aqui, nenhum pardal cai sem o teu conhecimento, sem a tua aprovação. Senhor,
Seja o maestro dos nossos pensamentos, pois tu dizes que tem pensamentos de paz a nosso respeito. Venha reger os pensamentos da nossa mente. Venha ordenar aquilo que está desorganizado. Senhor, isso é obra do teu Espírito. Vem fazer o que só tu podes. Vem agir como só tu podes no nosso meio. Vem organizar os pensamentos. Vem trazer vida em meio ao caos. Vem trazer ordem em meio à desordem. Para que a paz seja instalada sobre cada vida aqui nessa manhã. Oramos também pela paciência. Uma paciência que muitos que vieram antes de nós exercitaram. A paciência de aguardar em Ti por um milagre. A paciência de aguardar as estações certas da vida. De aguardar a colheita. A paciência de perseverar em momentos de aridez ou nas estações passageiras. A paciência de esperar até que a dor passe. A paciência, Senhor, que muitas das vezes requer de nós também uma ação do Teu Espírito, para que nós mantenhamos os nossos pés firmados na rocha, que é o firme alicerce, o firme fundamento da nossa existência e da nossa fé. Ah, Deus, em nome de Jesus, enche-nos com essa paciência. Uma paciência que mesmo como Jó, em tudo não difamou ao Senhor, em tudo não enfureceu ao Senhor, em tudo não agiu com tolice, mas pelo contrário, permaneceu, perseverou, e o Senhor o abençoou. A paciência que o apóstolo Paulo, em momentos específicos e oportunos, escreve em suas cartas, na igreja emergente, na igreja primitiva. Uma paciência que sabemos que é fruto do Espírito. Enche-nos. Assim como também queremos orar, Deus, pelo domínio próprio. Ah, Senhor, arranca a nós do trono do nosso coração e coloca o Senhor, se assenta no trono do nosso coração. Se assenta no trono do nosso coração. Se assenta no trono do nosso coração, para que Tu tenhas o domínio. Para que o domínio não seja mais próprio, mas seja divino. Que possamos, Senhor, estarmos aprendendo contigo em nós. Que possamos observar o Teu agir dentro de nós e que nos tornemos irreconhecíveis para nós mesmos, diante de tamanha presença do Senhor na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nessa missão de nos jogarmos em Tua presença, para que Tu laves de nós toda impaciência, laves de nós toda precipitação, retires de nós toda ansiedade, retires de nós toda impulsividade, para que possamos depender do Senhor para andar, depender do Senhor aguardando, depender do Senhor em cada movimento nas nossas vidas, em tudo aquilo que nos envolve, em tudo aquilo que diz respeito à nossa existência, que Tu sejas, Deus, a pergunta, a resposta, que Tu sejas a problemática e que Tu sejas a solução para todas as coisas, para que de Ti, por Ti e para Ti sejam todas as coisas. Essa é a nossa oração. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe. Amém, seu reino nunca terá fim. Amém, sua bondade é para sempre. Digno é o Senhor.